Oi, 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 meus amores! Eu de novo aqui com vocês, que delícia! Mais uma tarde de muito compartilhamento. Estou me desafiando aqui, fazendo 2 lives por dia, para justamente trazer mais compartilhamento, né? Contribuir para vocês aí nesse processo de destravar para ir para a vida mesmo, viver o que a gente merece viver, né? Chegam muitas mulheres para mim e falo, Fran, minha vida tá muito travada, eu não sei o que fazer. Então, eu também passei por isso, né? Quem acompanhou lá no YouTube sabe da minha história. E eu consegui fazer uma jornada, principalmente quando eu fiz, né, todas as terapias integrativas. Eu sou pós-graduada pela Unifesp, tenho as formações de constelação familiar e descobri que os movimentos sistêmicos realmente eu pude sair de lugares que eu estava presa, que eu estava travada e que eu não tinha conhecimento antes, né? E uma das coisas mais importantes assim foi entender como o universo funciona. E é isso que eu quero contar para vocês, as leis que dão ordem a esse fluxo para que a gente faça menos esforço e tenha mais resultado. Beijo, meus amores, tá ótimo, que bom. Então, assim, gente, o meu nome é Franciane Patrícia e para quem tá chegando, seja muito bem-vinda. Eu sei que tá chegando várias pessoas novas porque eu tô acompanhando lá no Telegram, né? Então, eu tô muito feliz que vocês estão aqui, estão compartilhando, chamando as amigas. Isso realmente me motiva, me inspira ainda mais. Tá aqui me desafiando e trazendo ainda mais conteúdo, tá bom? Continue fazendo isso. Quem não se inscreveu, aqui no link na bio do Instagram, debaixo da minha fotinho, tem o link com a inscrição gratuita para a Semana do Resgate do Feminino, que é onde eu trago movimentos sistêmicos para realmente você resolver o que você precisa para ir para a vida, né? Para acessar abundância, prosperidade, saúde, os relacionamentos amorosos e tudo isso. Gente, veio uma ligação aqui. Então, assim, ó, a partir desse momento, né, que eu comecei a vivenciar as terapias integrativas e conheci os movimentos sistêmicos, eu entrei em contato com as leis sistêmicas de Bert Hellinger, né? E nós temos só 3 ordens. Bert, maravilhoso, ele conseguiu compilar mesmo, né, como funciona a natureza em 3 ordens que ele chama de ordens do amor. Ele fala que tudo é amor, né? Mas que muitas vezes esse amor está em desordem. E o amor em desordem, ele faz com que a gente repita alguém na própria... Como é que eu vou falar? Na própria pobreza. O amor em desordem faz que, sem a gente querer, a gente machuque alguém, querendo a atenção dessa pessoa. O amor em desordem leva a gente até a morte, gente, a seguir pessoas, né, que não estão mais aqui por amor, por honra a esse sistema e a essas pessoas que a gente ama muito. Falando de pertencimento, gente, é muito incrível, porque vamos pensar que hoje nós só existimos, nós só somos quem nós somos, porque nós temos exatamente a mesma história que nós tivemos. Se algum encontro não tivesse acontecido, né, do nosso pai, da nossa mãe, ou dos nossos avós, ou se eu não tivesse aquele tio que tem aquela história, né, de pobreza e riqueza, eu seria uma outra pessoa, eu seria a Fran, que não teria essa história, né, da pobreza, da riqueza e tudo mais. Então, eu só sou quem eu sou, posso falar o que eu falo, compartilhar o que eu compartilho, porque tudo que aconteceu na minha vida me fez ser essa pessoa. As coisas que eu conheço e as coisas que eu desconheço também, né? Então, nós dentro da constelação, entendemos que para que a gente existisse, mais de 4.000 pessoas, mais de 4.082 pessoas se encontraram para que a gente fosse exatamente do jeito que a gente é. Olha que loucura! Você já parou para pensar que muitas vezes a gente está ali olhando para a nossa dor e não olha para tudo que aconteceu antes, e por isso que a gente se sente fragilizada. Porque tudo que aconteceu antes é como se fosse a nossa grande raiz. E por isso que muitas vezes o amor, gente, ele é tão poderoso que, para vocês terem uma ideia, um sistema familiar, um sistema da natureza, ele tem a sua sabedoria, né? O seu ciclo
de morte, renascimento e tudo mais. E para que esse sistema, vai ficar gravado sim, para que esse sistema ele continue, ele tenha continuidade, né, na história mesmo, ele tem que estar ajustado. Então ele sempre tem que estar ajustado. Então a natureza é assim, ó. Se o meu sistema causou mortes, esse sistema que sofreu, né, essa causa, a gente fica em débito com esse sistema, porque nós interferimos no ciclo da vida. E esse sistema que foi agredido, no caso, ele fica como se fosse, né, como se ele precisasse de uma força, de um resgate ali para que ele tivesse uma continuidade. Então é como se ficasse desajustado, tá? E aí, quando isso acontece, o nosso sistema, mesmo que a gente não conheça esse sistema, por exemplo, digamos que, não é o meu caso, teve uma história de dor lá no passado do meu sistema, tá? Que causou muitas mortes e tal para outro sistema. Mesmo que eu não conheça essas pessoas, como eu sou a continuidade, eu sou o DNA de todo esse sistema, né? 100% meu pai e 100% a minha mãe. Então, como eu sou a continuidade de todo esse sistema, essa informação fica gravada no meu DNA, tá? Essa informação de agressor e de agredidos. Então, quando eu venho para a vida, né? Muitas vezes, inconscientemente, eu estou ligado àquele fato lá atrás. É como se eu para que o sistema se ajustasse, em amor àquelas pessoas que foram agredidas, eu também não me coloco disponível para a vida. Isso é um grande motivo, assim, que a gente fala, nossa, minha vida está travada, porque muitas vezes nós estamos honrando exclusões lá atrás. Então, os assassinos, eles precisam ser incluídos e têm um lugar, porque eles fazem parte da nossa história. Quando a gente dá um lugar, a gente arruma o fluxo, a gente dá a força para o sistema para dar continuidade à vida. Quando essas pessoas não se sentem vistas, muitas coisas vão acontecendo aqui na nossa realidade para que elas sejam vistas. Então, às vezes, mortes agressivas, né? Acidentes, rupturas, às vezes pessoas que, quando a pessoa constela, quebra esse ciclo. Não só quando constela, tá, Ana? Quando a gente dá um lugar, quando a gente olha. Então, com os movimentos sistêmicos, às vezes a gente não vai abrir o campo, mas a gente vai conseguir dar um lugar de honra a todos que vieram antes, tá bom? Então, não necessariamente só quando constela. Eu falo bastante que quando você tem um conhecimento dessas leis, você pode estar observando os movimentos e lendo os movimentos o tempo todo. Então, isso que é legal, você leva isso para a vida. A forma com que eu, Fran, né, terapeuta, trago para os meus alunos, para as mulheres que eu atendo, é justamente para que elas tenham conhecimento para a vida, assim. Então, independente da situação que aconteça, ela já vai poder ter uma ideia, né, do que tem ali por trás daquele fato. Então, se no nosso sistema se você é uma das pessoas, por exemplo, que se sente excluída, você chega num lugar, você fica meio de lado. Ou então você tem muita vontade de se esconder, né? Muitas crianças eu vejo que trazem isso, assim, elas se escondem para os pais não achar, né? Se você é uma das pessoas que tem aquele vazio, aquela dor, que não vê as coisas para frente, vê tudo escuro, assim, quando a gente pede para a pessoa falar assim, visualiza você no futuro, a pessoa diz, eu não consigo ver. Toda vez que tem essas características, claro, gente, não é regra, tá? Eu tô trazendo possibilidades para vocês já irem tendo a percepção, tá bom? Ó, a Natane falou que é assim, ó, tá? Então, quando esse perfil, esses sintomas acontecem, é possível que você esteja honrando os excluídos, tá? Então, os abortos são os excluídos, essas mortes adúlteras que eu falei pra vocês, né? Tudo que aconteceu que foi escondido. Por exemplo,
Digamos que o meu avô traía a minha avó, chegou em casa, a minha avó jogou todas as roupas do meu avô na rua e nunca mais ninguém pôde tocar no nome do meu avô, não pode se referir a ele. Isso também é uma exclusão. Então, sempre quando tiver exclusões, vão se manifestar ou rupturas grandes ou abortos, muitos abortos no sistema familiar, porque é como se essas rupturas, esses abortos, chamassem a atenção do sistema para olhar para aquilo. E constelar é olhar o que precisa ser visto. Os segredos de família, por exemplo, os segredos não existem para ser revelados, gente, mas para ser visto. A gente não precisa saber o que aconteceu, mas a gente precisa dar um lugar, porque nós somos quem somos exatamente pela história que tivemos. Então, se acontece, né, de a gente, não, isso dói, geralmente as exclusões ocorrem, não é por maldade, né? As exclusões ocorrem porque aquele fato, aquela situação gera dor, gera vergonha, gera tristeza. Então, o sistema ele acaba excluindo para não ficar tocando naquela dor, naquela tristeza, né? E esses nossos laços inconscientes fazem com que muitas vezes a gente se coloque nesse lugar de honra a essas pessoas excluídas. Então, por exemplo, eu já abri campo onde a mulher estava virada pro vô paterno, né? Então houve alguma situação onde o vô foi excluído, ele não pôde, por exemplo, criar o pai dela, e aí não podia se tocar no nome do vô, nada disso. Então, na hora que eu abri a constelação, essa mulher estava olhando pro vô, cara a cara, frente a frente, assim. Então ela dizia, as minhas coisas não andam, parece que eu tô presa. E quando a gente foi abrir esse campo, né, essa mulher ela estava olhando para esse vô. Eu falei, eu vou precisar abrir o campo para saber se eu tô olhando pro meu vô? Não, gente, não. Eu já postei aqui, vou colocar lá no Telegram de novo, foi recentemente a gente pode chamar de oração, a gente pode chamar de vários nomes, tá? Um texto onde dá luz a todas as histórias do sistema. Então, quando você, mesmo que você não saiba o que aconteceu, você diz, você só sabe que você existe porque existiu o seu pai, existiu a sua mãe, existiu o pai e a mãe do seu pai e existiu o pai e a mãe da sua mãe. Então, se você faz esse olhar, se você dá a luz a todas essas histórias, a todas essas pessoas que existem e você se coloca no seu lugar, você já consegue sentir uma paz, né, uma leveza assim, no seu ritmo de vida. Quando o homem vive com uma mulher, mas não assume perante a família dele, ele está excluindo? Tá, ele está excluindo, né? Porque é um segredo, vira um segredo. Então, os casos de traição, eles trazem muito essa energia do segredo. Aí, o que acontece? Às vezes, a gente vai se identificar com isso. E, gente, é muito louco, porque quanto mais doer tal assunto, mais identificado com pessoas, ou com a história, ou com, né, com aquela dor, a gente tá. Então, a gente precisa olhar, dar um lugar e, inclusive, devolver aquela história para aquela excluída, né, ou para aquele excluído. Então, por exemplo, vamos falar de aborto, que é um assunto que eu trago bastante, porque a gente sabe que existem demais dentro dos sistemas familiares, né? Se a minha mãe tivesse um aborto antes de mim, eu não seria a primeira filha, eu seria a segunda filha. Eu conversaria, eu faria um movimento sistêmico com esse aborto, dizendo, eu vejo você, eu sinto muito por você não estar aqui, agora eu vejo que por amor a você, eu carreguei o seu lugar de primeira, né? E paguei um preço alto por isso, porque eu me senti não ocupando o meu lugar, me senti perdida e com dor. Mas agora eu vejo que se você escolheu isso, foi em honra ao sistema, todos os excluídos. Então eu dou um lugar para você e para todos que pertencem, né? Então eu devolvo esse lugar para você de primeiro e agora assumo o meu lugar de segundo.
Ai, Fran, eu não sei se teve abortos, eu não sei quantos forem. Quando você está no processo interiorizado, assim, ó, de respirar e conversar com você, você não precisa saber, né? Porque assim, você acha que não, você não sabe, mas essa informação tá nas suas células, no seu corpo. Então, se você se conectar com você e só trazer as falas a todos os excluídos, mesmo que você não saiba se tem um, dois, né? A todos os excluídos, eu sinto muito. Eu dou luz a vocês, que vai ser o que eu vou postar lá no Telegram, né? Vocês pertencem, eu só sou quem eu sou por conta, né? Da história que vocês abriram, e inclusive com as minhas forças e com as minhas fraquezas. Agora, cuidado, gente, aqui a gente fala de resgatar a nossa força feminina. Então, não é aquele lugar de ir pra vítima, né? Ai, porque o sistema fez um monte de besteira e eu sou vítima. Não. Em algum lugar você precisou também dessa frequência energética, dessa história, desse sistema para fazer o seu próprio caminho de evolução. Porque se tivesse tudo bem, por exemplo, você não estaria aqui estudando, se conhecendo, buscando mais coisas sobre você, né? Então todas essas histórias, as de dores e as de amores, elas têm um objetivo e um propósito de contribuir para que você continue caminhando, continue evoluindo, se buscando, né? Porque de tanta dor que a gente carrega, a gente começa a fazer as nossas buscas, até a gente entender, depois de achar o caminho de busca, né? Até entender que não precisa ser na dor, mas que isso é bem importante. Então, gente, tudo pertence. Eu já quero abordar isso com vocês. A minha mãe perdeu o primeiro filho. Até hoje não sei se ela abortou ou perdeu naturalmente. Lu, não, dentro da visão sistêmica, não faz mal se foi naturalmente ou se ela causou. Porque o fato de uma mãe causar o aborto provavelmente já tem isso no campo do sistema familiar. Então não é porque ela é a pior pessoa do mundo, é porque provavelmente ela também está em honra a toda uma história que aconteceu antes dela. É muito interessante quando a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do sistema familiar, porque a gente vê muito isso, tá? Então não importa de que forma foi, se foi causado ou né, natural. O que importa é que esse ser, ele pertence à nossa história, ao nosso sistema. Então, nesse caso, Lu, você pode fazer esse movimento sistêmico, né? Então, eu te dou um lugar, eu sou a segunda, eu devolvo para você. Mas não é uma fala mental, tá? É uma fala de sentir, assim, para realmente a gente usar essa linguagem do corpo, que é uma linguagem bem feminina, né? Onde o corpo mostra o quanto que às vezes a gente está conectado com situações, né? Com o aborto, por exemplo, que a gente nem imaginou. Então é bem importante fazer esse movimento, tá? A Elaine comentou, minha avó materna da minha mãe, para os outros isso é exclusão. Deu minha mãe para os outros. Isso, porque daí o que acontece? Provavelmente a tua mãe vai ficar com raiva da tua avó e vai dizer eu não tenho mãe. Então quando ela dizer isso, ela está excluindo a avó. Só que ela só existe porque essa avó materna permitiu a vida, né? Então ela precisa de um lugar. Os pais adotivos, eles têm o lugar de quem manteve a vida, mas os pais biológicos, eles têm o lugar de quem deu a vida. Então eles precisam ser incluídos, até para depois, viu, Eliana, você não ficar honrando essa avó, né? Ficar conectada com essa avó, assim, honrando a dor, as exclusões e tudo mais, tá bom? E quando você se sente excluído e já teve abortos, mesmo com a sua mãe não teve. A Natane, geralmente você está honrando ou a sua avó ou alguém do sistema, às vezes tias, primas, tá toda a história. Então, você pode incluir o seu aborto, tá? Quem teve aborto, gente, já é mãe, tá? Mesmo que seu filho não esteja aqui, dê um lugar. Às vezes você pode até pegar um brinquedo ou uma pecinha, alguma coisa que represente, também é legal, para que inclua no coração. Mas é desse lugar assim, eu te dou um lugar incluindo você no meu coração, você faz parte, né?
eu deixo com você o que é seu, porque provavelmente se esse aborto ele não permitiu a vida, no caso, né, não escolheu a vida, e você também esteve a serviço desse campo, então foi para um ajuste do sistema. Então, quando a gente entende que existe toda essa lei natural, né, que é além do nosso racional, ai, mas isso não pode, ai, gente, não, eu não quero ir para esse lugar, porque dentro da visão sistêmica a gente não faz os julgamentos, a gente olha o que tem por trás de todos os acontecimentos, tá? O que tem lá por trás. Então, quando a gente entende que os abortos são repetitivos, justamente porque eles precisam de serviço, precisam de um lugar, não tem mais julgamento, não tem mais aquela dor. A gente dá um lugar de honra até para que pare ali e não continue essa história de abortos, né? Então, esse que é o objetivo, de olhar o que precisa ser visto e dar um lugar, né? Eu vejo que essa lei do pertencimento é uma lei bem profunda. Eu não tô aqui, né, tendo nem espaço e tal, mas para entender isso. Mas mesmo que, para explicar tão detalhadamente, né? Mas mesmo que esteja confuso para você racionalmente, eu vou propor os movimentos para que você vá liberando isso, mesmo que você não entenda, mas que você possa ir liberando isso, tá bom? E aí até para você dizer, Natane, que assim, ó, para esse aborto, eu vejo você, por amor a você, eu também me senti excluída, agora eu te dou um lugar. A partir do momento que a gente dá um lugar, aquele aborto ou aquela situação não é mais excluída. Por exemplo, a avó materna, avó, eu só existo porque você permitiu a vida da minha mãe. Então, a partir deste momento já não tem mais exclusão, então já fica em ordem. Então você diz, eu não preciso continuar honrando você, né? Por amor a você na dor. Eu não preciso mais continuar tendo honra a você na dor. E sim, agora eu honro você quando eu vivo a minha vida plenamente no meu lugar. Aí é bacana, porque você vai sentir realmente essa leveza, essa liberação, tá? E quando a mãe não quer ficar bem, Tânia, a gente vai entender na semana do resgate do feminino que tem motivos para essa mãe ter esse tipo de reação, tá? E a gente vai entender como que a gente dá um lugar para essa mãe e toma força para fazer uma nova história. Porque se a gente fica no julgamento, a gente repete a situação. Então, digamos que quando tem filho, provavelmente você quer o filho, mas você não consegue ficar bem ou você não consegue trazer a força desse filho, sabe? Então é bem assim, laços mesmo, inconsciente, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento. Sempre tem uma raiz, um motivo, né, para aquela situação acontecer. Que bom, Lu. A Simone, eu perdi uma irmã de 12 anos de idade, solteira, eu tinha 3 anos. Após esse acidente, minha mãe me excluiu. Seria normal? Tem que ver, Simone, além disso, assim, né? Muitas vezes a mãe tá na dor dela por conta da filha, né? E provavelmente isso já tem casos lá atrás, né, de mortes assim tão prematuras. E tem que ver se você não tá identificada com essa irmã, porque às vezes a gente até busca o perigo e tudo mais para seguir essa irmã na morte, né? Então, olha para essa irmã, dá um lugar para ela, olha para sua mãe, entenda a dor da sua mãe, deixa com eles o que é deles e assume o seu lugar de volta. A gente vai fazer um movimentozinho, é lindo, né? É bem lindo, Driele, bem lindo. Gente, tem muita pergunta, né? Quando a filha procura a mãe, mas a mãe evita e é distante. Então, Cláudia, tem que olhar para a história desse sistema. Provavelmente essa mãe já vem de um processo de mães distantes, né? De amor interrompido. Isso tem muito a ver com aquele material que eu passo para vocês lá na primeira aula do resgate, dos padrões que a gente repete, tá? Por ser um padrão do próprio sistema familiar. Então volta lá para você acompanhar isso, tá bom? Gente, Maga, e tem tantas mulheres maravilhosas aqui. Vamos fazer um exercício, façam os processos por vocês.
e deixem com os outros o que é deles. A Miriam trouxe isso. Então vamos fazer o seguinte, porque quando a gente fica muito no blá blá blá, né, é mais difícil de fazer esse processo. Então eu vou trazer os movimentos para já contribuir aí para que vocês ocupem o lugar de vocês. Ai, amo sua vida, Melo, que delícia, Melo Rosane. Nutrindo um pouquinho aqui. Então vamos lá, gente. Convido vocês a fazer aquela dica que a Jamile hoje de manhã trouxe, que é maravilhosa. E eu trago muito nesse processo de mergulho profundo e resgate, tá? Que é respirar. Então, se acomode agora, bota os pés bem no chão, tá? Se alinhe e traga a respiração como se você fosse uma árvore sugando a seiva lá das suas raízes, tá? Puxa. Segure e solta essas folhas secas. De novo, puxa lá das raízes. Segure e solta. Deixa sair pela boca com um som. Um som de entrega, de esvaziamento mesmo. E de novo, puxa. Segura e solta. Então agora eu vou convidar você a olhar na sua frente como se fosse uma árvore, a árvore mais gigante que você já viu. Olha para essa árvore e tenta imaginar o tamanho dessas raízes para essa árvore ser tão grande. Dá uma olhada lá no fundo da terra, né? Como é que essas raízes estão? Tamanho dessas raízes, quantas raízes estão ali para segurar essa árvore, né? A partir desse olhar, chega perto dessa árvore, se encoste nela e imagine você sendo uma árvore que quer dar muitos frutos. Vamos aprender um pouquinho com essa árvore. Essa árvore tem muitos galhos, essa árvore tem muitas raízes, né? E aí, você encostando nela, você se imagina como se você fosse uma árvore mesmo. E imagina que talvez até hoje você não olhou para as suas raízes. Até hoje você foi fazendo seus movimentos, querendo dar muitos frutos, mas você se sentiu vulnerável. Qualquer vento você sentia que você quebrava, que você caía. Então agora, perceba que você está em contato com essa árvore para mudar isso, para você ser uma árvore com força. Então, imagine que do seu pé saia raízes profundas, como a dessa árvore. Vai imaginando várias raízes bem profundas, bem grandes. Quanto mais você enraiza, mais você se sente firme e sustentável, forte. E aí, agora olha para essas raízes, dando um lugar para todos que são a sua raiz. Talvez você não tivesse olhado para isso até hoje, né? Mas essa sua raiz, ela tem toda a sua história que te trouxe até aqui, neste momento agora. Então agora é a hora de dar um lugar, de permitir que todos pertençam. Então vai lá, olha para as primeiras pessoas que te trouxeram aqui, né, que são seu pai, sua mãe, mesmo que você não conheça, permita agora que eles ancorem nessas raízes, a sua avó materna, seu avô materno. Abaixo da sua mãe vai aprofundando essas raízes com todo o sistema, os irmãos, os primos, as histórias não vistas, os abortos. Vai como se fosse raízes mesmo, expandindo lá no fundo da terra, bem profundamente, como se equivalesse a mais de 11, 12, 13, 14 gerações. Então você sente
Pode trazer do seu corpo, do seu lado esquerdo, essa raiz profunda com toda essa história. E mesmo que você não conheça a história, você dá um lugar para eles e diz: agora eu vejo vocês. E agora eu vejo a importância de olhar e dar um lugar para vocês. Aqui está um dos motivos por eu não me sentir forte na minha vida. Dá um lugar, faz uma reverência a toda a história. Mesmo que você tenha tido vergonha até hoje, se permite de um outro lugar, muito maior que você, olhar para toda essa história que aconteceu. E do seu lado direito agora se permite que saiam novas raízes, são as raízes por parte do seu pai. O seu pé sai raízes, o seu pai, a sua avó paterna, o seu avô paterno, todas as histórias que você conheceu, você vai colocando nessas raízes, lado direito masculino, lado esquerdo feminino, tá? Vai sentindo aprofundar seus bisavós, trisavós, tataravós e vai indo. 5, 6, até 13 gerações, 14, continua lá no fundo. Perceba como você se sente com as suas raízes aí. Perceba se de alguma forma você consegue receber a seiva que vem por essas raízes. Se tiver algum bloqueio, você traz agora dizendo assim, ó: eu sinto muito pelos julgamentos que eu fiz. Agora eu vejo que mesmo que a minha mente não entenda, eu só existo porque todos vocês e todas as histórias existiram. Se hoje eu sou uma pessoa aqui querendo acertar, querendo evoluir, querendo ser do bem, é porque vocês que me deram essa sustentação também têm isso dentro de vocês. Eu sinto muito por não ter olhado para isso. Agora eu dou um lugar e assumo o meu lugar. Eu devolvo, isso é importante, gente, como se você devolvesse todos esses bloqueios, você tira e devolve lá para suas raízes. Eu devolvo para vocês o que é seu e pego de vocês toda a força que deu conta de toda essa história. Vai devolvendo e vai tomando a força que é aquela seiva que vai te dando sustentação para você expandir uma copa bem grande dessa árvore. Imagina que dessa copa tem um monte de frutos. Escolha os seus frutos. Traga os seus próprios galhos. Bem abundante. E vai fazendo esse exercício de enraizamento durante essa semana onde a gente vai trabalhar as 3 ordens, né? Lembrando então que o pertencimento é uma das 3 ordens. É importante que você dê um lugar a tudo que pertenceu, sem tentar entender, sem julgar. Nós não julgamos. Olha lá para a raiz e diz: o que vocês deram conta, eu não preciso repetir. Gratidão por ter passado por coisas, abrindo o caminho para que hoje eu pudesse estar aqui tendo muito mais acessibilidade, muito mais confortos, muito mais consciência, muito mais informação. Então agradece que você não precisa passar pelo que eles passaram. E deixa essa energia de força agora, de sustentação e preenchendo suas células. Vai respirando, vai voltando para sua presença agora. E eu convido que toda vez que você se sinta meio... Gente, eu faço isso, se deu uma tonteada, se eu fiquei um pouco confusa, se aconteceu alguma coisa, eu sento e imagino essas raízes bem profundas,
olhando para todos, para os meus pais, para os meus avós, para todos que vieram, né? Dando um lugar, agradecendo a todos que abriram caminho, inclusive os abortos e tudo. Vocês estão bem? Como é que foi para vocês o exercício? Coloca para mim rapidinho. Nosso tempo está estourando, mas queria ouvir uma palavrinha de vocês aí. Gente, esse é só um movimento bem simples, nada profundo, né? Mas para que vocês já possam ir se conectando, né, com essa ordem, porque o que acontece? Essa árvore sem raiz, ela é frágil. Qualquer vento, ela cai. Né? Por isso que vocês às vezes se sentem tão enfraquecidas. Que ótimo, gente. E outra coisa, o fluxo da seiva é da raiz para o topo, não é do topo para a raiz. A gente vai entender isso. Que bom, Simone! A gente vai entender isso quando a gente vai falar amanhã às 7h37 de hierarquia. Emocionante, que lindo! Gratidão, amores! Ai, seu caminho é maravilhoso. É nosso, Simone, vamos juntas. Linda, sentir mais o lado direito do pai. Legal. Você pode ir repetindo, viu, Paula? Até você ir se reconectando com o lado esquerdo. Tudo bem você ir fazendo de um lado primeiro, aí depois do outro, intenso, gratificante. Ai, gente, vocês são maravilhosas. Esquerdo mais, Aí você vai fazendo, sempre maravilhoso, lindo. Você vai fazendo realmente para ir sentindo, né, fluir cada vez mais. A primeira vez, às vezes, fica até meio desconfortável, mas depois, na medida que você vai repetindo esse movimento, você vai resgatando. Ó, a Melô falou que, Rosane, né, falou, senti as raízes do lado do meu pai fraca, chorei sem ver. Isso, mas pensa, viu, Melô, que você é resultado dele. Se você olha essas raízes fracas, você vai se sentir fraca também, tá? Então, vai lá e olha para a história. Poxa, é fraqueza. Às vezes dá conta de tanta dor, né? Às vezes os pais que foram excluídos, né? Ou se excluíram por conta dos ajustes do sistema. Às vezes as bebidas, as internações, as rupturas. Então, gente, eles não são fracos em ter dado conta. Nós não daríamos conta de ter passado por aquilo. Ai, que lindo, Rosânia! O resgate já fez muitas mudanças positivas na minha vida. Maravilhosa! Ai, sim, Sila, tudo bem se der um sono, tá? Gente, o sono, quando a gente mexe no campo, realmente a gente dá aquela vontade de dormir. Quem puder dormir, durma, porque é no sono que a gente dá uma resetada aqui no nosso programa, no nosso DNA, porque a gente mexeu no nosso campo, tá? Isso é muito diferente de uma meditação, é sentir o sistema mesmo, entrar em contato com esse sistema, e isso é sistêmico, tá? Para você ter a força disso. E quem sentiu mais um lado do que o do outro, aí você tem que não, né? Eu sugiro, eu recomendo que você agradeça esse lado que te sustentou e peça permissão para olhar para o outro lado, porque você só é quem você é porque você tem os dois lados. Você é 50% dos 100% da história do seu sistema masculino e você é 50% dos 100% do seu sistema feminino. Então tem muita coisa aí para dar um lugar. Se você olha só para o masculino ou só para o feminino, você está excluindo também. E todos pertencem. Gente, esse todos pertencem, pode anotar bem grande, porque é uma lei da vida. Tudo pertence. Meu lado sombra pertence, meu lado luz pertence, a minha raiva pertence, a minha doçura pertence, tudo pertence. Quanto mais eu tento excluir, isso que eu excluo ganha força. Por isso que ele vai querer se mostrar, ser visto, aí vem a situação que provoca e tal. Então, bota aí bem grande e começa a perceber que tudo pertence. Maria Luzia, que delícia! Vocês são divinas também. Vocês reconhecem em mim o que tem em vocês. Maravilhosa! Então tá bom, meus amores. Um beijo, sintam meu abraço, meu cheiro. Muita gratidão, Fran, por todo o transbordo em nossas vidas. Muita luz, que Deus continue abençoando. Ai, que linda, maravilhosa. Sintam meu abraço, meu cheiro.
Salete, saudade. Gente, até amanhã, 7h37 eu vejo vocês. Tchau!